Primeiro, queria agradecer a todos que estão vindo, que vieram hoje, né, que estão aqui conosco, tanto membros quanto visitantes. É uma honra, né, a gente poder fazer essa mais uma reunião, a última reunião do ano, e vai ser uma reunião muito especial, uma reunião totalmente online, como a Pamela comentou. A gente fazíamos muito tempo que a gente não tinha uma reunião totalmente online. Vai ser muito legal. E eu queria passar uns breves avisos aqui antes de passar para a nossa Toastmasters do dia de hoje. O nosso guia da reunião. Então, como nós estamos aqui no online, se você não estiver em momento de fala, eu peço para que você mantenha o seu microfone desligado. É um ponto importante, relevante até para que a gente possa manter a reunião mais fluida, evite aqueles vazamentos de áudio. Eu, por exemplo, tenho várias reuniões que participo, né, profissionalmente, em que as pessoas, principalmente pessoas mais velhas, né, não colocam o mudo aí, né, o multi na reunião e aí acaba atrapalhando a reunião. Então vamos tentar manter aqui a reunião mais fluida possível. Segunda coisa, lembrando como a gente está com o microfone desligado, o nosso aplauso em língua dos sinais, apesar de parecer algo assim, né, meio clichê, alguma coisa desse sentido que a gente aprendeu ali na pandemia e tudo mais, mas é legal quando você entra para falar, você vai fazer um discurso, você vê todo mundo ali jogando as energias, batendo palmas aí na língua de sinais. É muito interessante, muito gostoso, deixa a gente aquecido, deixa a gente, né, se sentindo bem para poder começar a discursar. Então, vamos manter essa prática que eu acho que é muito legal. E, por último, a reunião nossa ela é gravada e disponibilizada no YouTube. E então fiquem à vontade aí para saibam, né, que qualquer momento que vocês estiverem falando com a câmera aberta, vocês já estão assim, entrando em consentimento aí de serem gravados e postados aí no grupo no nosso canal do YouTube e fiquem à vontade para se ver depois, que é o mais legal e mais interessante. E o principal aqui, né, divirta-se, que é um momento que a gente tem uma dinâmica gostosa no sábado de manhã, super relaxante, para a gente poder se desenvolver e aprender juntos, sem nenhuma pressão, sem nenhum julgamento, mas que a gente venha estar fazendo o melhor das nossas funções, ou dando mesmo nos discursos de improviso aqui no dia de hoje. E aqui passar rapidamente a nossa missão. A missão do Brasília Toastmasters, ela está muito atrelada, né, ao que significa o Toastmasters International, que é desenvolver habilidades de oratória e liderança. E como que a gente faz isso? Nós fazemos isso por meio de três coisas principais: por meio da participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Então, peguem, gravem essas três coisas que são fundamentais aí. Participação ativa, então, realmente ir para o palco, abrir a câmera, abrir o microfone, falar, experiência inclusiva e aprendizado contínuo, que é o que a gente tem feito aqui, né? Temos oradores de todos os níveis que estão sempre aprendendo, desde o básico até o mais avançado, a gente nunca termina essa jornada. Queria dar as boas-vindas também ao board, aos nossos diretores aqui, que são as pessoas que estão responsáveis aqui por essa gestão de 2024 e 2025. Fala aqui na condição de presidente, mas temos vários aqui dos nossos colegas também. São pessoas que ajudam aqui a manutenção do clube, ajudam a fazer a reunião, não só eles, tá? Mas fundamentalmente eles têm uma visão um pouco mais durante o dia a dia aí para poder encaixar a agenda, fazer as reuniões, receber os feedbacks, melhorar. Então, isso tudo contabiliza e eu divido isso não só com esse time que está aqui na foto, mas com vários dos membros aqui que, apesar de não terem uma função oficial, mas que ajudam, estão sempre presentes, e isso é sempre muito importante para um clube. E aí, eu também queria falar um pouco sobre a questão de que é o Brasília Toastmasters, né? Nós fazemos parte de uma rede muito maior, que é a rede de clubes da Toastmasters International. Então, nós estamos em mais de 143 países, mais de 16 mil clubes, mais de 358 mil membros. Então, ser um Toastmaster, ele significa ser um membro dessa gama, essa rede de clubes muito fantástica, em que você tem acesso, não só aqui no Brasil, nos clubes brasileiros, mas nos clubes de fora do país, para que você possa se desenvolver. Então, você que é membro especialmente, use e abuse dessa rede que eu acho que é
fundamental para o seu próprio desenvolvimento. E aqui eu queria também passar algumas trilhas, mostrar como que funciona basicamente, né? Deixar um pouco de ser abstrato e um pouco de trazer um pouco mais para o concreto, como que funciona o Toastmasters, né? O Toastmasters ele está muito fundamentado e embasado em uma plataforma que a gente chama de Pathways. Essa plataforma é que traz todo o desenvolvimento, o aprendizado por meio de uma plataforma que é online e nos traz desafios para que a gente possa aplicar aqui durante as nossas reuniões. Então, hoje a gente separou aqui as nossas trilhas, que hoje são 6, em dois grupos de 3. O primeiro grupo é mais à esquerda, tem mais relação com a oratória em si, que é a liderança dinâmica, estratégia motivacional e influência persuasiva. E, desculpa, essa tem mais a ver com liderança, né? Liderança dinâmica, estratégia motivacional e influência persuasiva, aqui na esquerda. E as trilhas da direita têm a ver mais com oratória, né? A apresentação, a Presentation Mastery, que talvez seja a trilha mais comum entre os nossos membros, humor, engajamento de humor, comunicação visionária, são 3 trilhas também estão mais relacionadas aí ao oratório. Então, fechando esse pedaço, eu queria trazer agora para a nossa Toastmasters do dia, que vai apresentar a nossa estrutura da reunião. Eu queria uma salva de palmas para a Gisele, que vai estar arrasando hoje no palco. E agradecer, Gisele, antes de passar a palavra, por essa linda reunião que você já mostrou uma bela estrutura, fazendo essa gentileza aí, mudando os slides que ficaram muito bonitos, muito legais. Parabéns por tudo, a palavra é toda sua. Seja bem-vinda. Bom dia, gente! Então vamos começar. Bom, a nossa reunião tem 3 partes. A primeira parte é de discurso preparado, a segunda parte são os discursos de improviso, logo depois do intervalo, e a terceira parte são os discursos de avaliação. O feedback, o discurso de feedback também faz parte de um discurso, porque você tem que improvisar, você tem que ter tido a escutativa e tem que improvisar no final. Eu compartilhei com vocês dois fundos de tela. Tem gente que já sentou o desafio sem saber qual é o desafio. Eu adorei, já está valendo, tanto faz o que é. Mas se você aceitar o desafio que eu vou propor um pouquinho depois, muda o seu fundo de tela. Eu sou a Gisele, eu sou a Toastmaster do dia. Eu coloquei aqui que todos os papéis que a gente desenvolve na reunião são para líderes que estão em desenvolvimento. E todos nós aqui somos pessoas em desenvolvimento e líderes em desenvolvimento. E quem não participa das reuniões com funções está perdendo uma parte grande do Toastmasters. Cada função tem, um objetivo específico. É exercendo a função que a gente vai desenvolvendo as habilidades de liderança. Uma salva de palmas para a Natália, que vai ser a nossa Topics Master. Obrigado por Thiago, nosso Zoom Master. A Leteia é a nossa Timer hoje. E temos nosso presidente como accounter e como gramaticista também. E a Pamela vai ser a nossa avaliadora geral. Obrigado, Pamela, por fazer 2 funções aqui hoje. Eu vou pedir para eu vou pedir para a Leteia explicar a função dela e depois, quando o accounter e o gramaticista foi falar, que é a mesma pessoa, inclusive, ele faz a explicação do que é a função. Então, a Leteia, para que a gente usa o timer? Bom dia, gente, bom dia. Timer é uma função importante para a gente manter a dinâmica e a agenda. Então, todo o tempo eu ficarei ali atenta aos tempos e comunicando com quem conduz a reunião, mas principalmente para os que discursam, que prepararam seus discursos e que depois também farão os de improviso, os avaliadores, será um norte. Então, atente-se a mim. Tem no canto superior direito um pin, que é possível observar o tempo. No caso do discurso, darei um exemplo, um preparado que leva entre... Vou dar o tempo da Amanda, que é um tempo diferente, porque será icebreaker. Então, ela tem de 4 a 6 minutos. Quando ela chegar aos 4 minutos, minha tela ficará verde. Assim, dando aquele norte para ela e se preparando para finalizar. Aos 5 minutos, ele ficará, meu background ficará amarelo, para ela já ir se atentando e buscando finalizar as suas ideias.
e vermelho, que é o tempo final. Claro que ela tem 30 segundos aí de tolerância para não precisar interromper instantaneamente o seu discurso. E assim acontecerão para outros momentos. A cada etapa da reunião, eu volto com um relatório para dizer que tempo fizemos e se as pessoas estão elegíveis, porque a gente tem um gamer aqui para motivar, enfim, depois a gente fala mais. Mas basicamente é para a gente se manter no tempo. E, claro, na vida real a gente não consegue ficar falando muito sobre tudo o tempo todo, então a gente treina essa habilidade do tempo aqui também no Toastmasters. Volto para você a palavra, Gisele, que tenhamos uma ótima manhã junto. Obrigada, Letéia. Belíssima explicação da função do timer. Muito obrigada. Eu vou chamar, então, o nosso gramaticista para trazer a palavra do dia. Senhor presidente. Bom dia a todos. Como gramaticista, eu só queria fazer um reforço. Estarei aqui observando atentamente. É uma função que eu, pessoalmente, acho extremamente desafiadora, mas estarei olhando cada um de vocês, vendo se vocês fazem o uso correto e talvez mais adequado do português. Mas eu também quis trazer uma dinâmica aqui, que é a dinâmica da palavra do dia. E a palavra do dia hoje não é uma palavra, é uma expressão idiomática que chama calendas gregas. Talvez se você usar essa na próxima reunião profissional, o pessoal vai ficar surpreendido com essa expressão que você está usando. E o que significa calendas gregas? Calendas gregas é uma expressão que quer dizer deixar para uma data muito distante, adiar a solução de uma coisa para um tempo que nunca há de vir. Você já deixou alguma coisa para as calendas gregas? Vamos para os nossos exemplos aqui. Na última virada de ano, prometi que seria um leitor contumaz, mas acabei deixando para as calendas gregas. Outro exemplo também que a gente pode usar. Apesar de o João ter se matriculado na academia e contratado um profissional de educação física para acompanhá-lo, ele não conseguiu gerenciar bem o tempo. E o seu projeto de fortalecimento muscular ficou para as calendas gregas. Então, vocês podem usar calendas gregas, tanto deixou para as calendas gregas, ficou para as calendas gregas, são as formas mais comuns de dizer dia de São Nunca, talvez nunca aconteça. Então, se você usar a palavra do dia, que na verdade é a nossa expressão, calendas gregas, todos nós aqui estaremos dando um joinha e eu vou estar anotando aqui, é um dos desafios do dia de hoje. Obrigado, Gisele, retorno a palavra para você. Obrigada, Daniel. Daniel inovou na palavra do dia, é então uma expressão idiomática. A gente não vai deixar para as calendas gregas. E, Daniel, você já pode voltar para explicar o que faz o A-Counter. Obrigado, Gisele. O accounter é uma função também muito importante, porque ele traz aquelas palavras que a gente se utiliza por várias vezes para poder, principalmente quando nós estamos nervosos ou tentando ligar o nosso raciocínio, e a gente acabamos usando algumas muletas que a gente chama. Algumas palavras são usadas como palavras de confirmação, como o né, o entendeu, o sabe, que não teriam nenhuma função por estar ali, mas a gente se utiliza delas para poder ganhar um pouco mais de tempo para poder ligar as próximas ideias. Só que a partir do momento em que você usa ela com frequência, essas palavras, acaba ficando repetitivo o seu discurso. E, por vezes, as pessoas param de prestar atenção na sua mensagem para poder prestar atenção nas suas muletas. Também pode ser assim palavras de prolongamento, como eu estava no trabalho, repetição, como no dia palavras de preenchimento, essas são muito famosas, como o a, o são mais alongados, e principalmente os gestos. Os gestos também são muletas. Por mais que a gente se utilize das muletas verbais, a gente também se utiliza das muletas corporais. Muitas vezes as mulheres pegando o cabelo, pegando nas orelhas, dando aquela costadinha ou ajeitada nos óculos, são tudo questões que o nosso corpo desenvolve aí ao longo que a gente está conversando, ao longo que a gente está discursando, e eu vou estar tentando aqui fazer a contabilização ao final, para que você também observe. Muito obrigado, Gisele, palavra com você. Obrigada mais uma vez, Daniel. E bom, bora lá.
Eu quero trazer para a gente, para 2025, um desafio novo. A gente sabe que a gente tem as nossas trilhas, tem os nossos projetos. Cada projeto serve para a gente se desenvolver em alguma coisa. Mas eu vou pedir para a gente, todo mundo que está aqui hoje, pesquisar técnicas de apresentação ou técnicas de reunião. Por quê? A gente usa bastante storytelling, né? A gente aprendeu que storytelling é legal, as pessoas gostam de storytelling. Mas a gente aprendeu que storytelling é a jornada do herói, né? Que a gente começa com um desafio, aí tem uma queda, e aí uma superação. E, gente, eu já tô ficando entediada dessas histórias. Bora mudar isso aí. Então, eu quero trazer 3 técnicas hoje, mas tem muitas por aí, muitas, muitas, é só pesquisar. As que eu trouxe para vocês hoje são essas aqui: AIDA, STAR e a regra dos 3. Eu vou sugerir que a gente abuse da regra dos 3 hoje no nosso table topic. Como funciona a regra dos 3? A gente começa o discurso com 3 tópicos, explica esses 3 tópicos ao longo do discurso e conclui juntando e mostrando como eles se conectam. Então, fica já o desafio lançado para o Table Topics de hoje, para usar a técnica dos 3. E ao longo da reunião eu vou falar sobre as outras 2. Mas não vamos deixar para as calendas gregas e vamos começar com a parte mais importante de hoje, que são os discursos preparados. A Amanda Moraes vai fazer o icebreaker dela. Ela está na trilha Comunicação Visionária. E o avaliador dela vai ser o Lucas Ferreira, nosso pequeno elfo, ajudante do Papai Noel, ajudante da Amanda, no caso de hoje. O avaliador está ali para acompanhar a pessoa que está fazendo o discurso e para ajudar e para crescer junto e aprender junto. Então, por isso que eu coloquei essa mãozinha, porque o avaliador está junto com a pessoa. Não é para criticar apenas, mas para sugerir melhorias e para participar do processo antes também, que é a parte mais legal. Então, Amanda, você tem de 4 a 6 minutos para fazer o seu icebreaker. Eu soube que você está doentinha, então parabéns por estar aqui, mas não faça isso, não venha se você estiver doente e não estiver se sentindo bem, mas parabéns por estar aqui. E o palco é seu, o discurso da Amanda chama Muitos dos Nossos Sonhos Vão Exigir Coragem, com Amanda Moraes. Bom dia. E se você tivesse a oportunidade de ir morar na China por 2 anos, aos 21 anos? E se você não falasse mandarim nem inglês, você iria? Agora imagina fazer todos os exames para tirar o visto e descobrir um defeito cardíaco congênito. Eu me chamo Amanda e sou apaixonada por desafios que me permitam crescer. Eu acredito que alguns sonhos precisam de uma dose de coragem para fazer a gente sair da inércia, enfrentar o desconhecido e até aceitar as nossas vulnerabilidades. Em julho de 2013, ao fazer os exames para tirar o visto chinês, eu descobri, por meio de um eletrocardiograma, que eu tinha uma alteração no exame e que eu precisava investigar. Então, eu fiz mais exames, fui ao cardiologista e ficou evidenciado que eu tinha um defeito cardíaco congênito. Perguntei ao médico o que aquilo significava. E ele falou calmamente o diagnóstico e disse que seria necessário um procedimento de correção. E esse é um defeito que é descoberto logo na infância. Então, em julho de 2013 foi quando eu descobri esse problema e minha viagem ela tinha que acontecer até agosto de 2013. Então, eu tive um mix de sentimentos, de incredulidade, de medo e de urgência. Eu não podia deixar para as calendas gregas. Corri contra o tempo, marquei consultas, fiz exames, preparei tudo para o procedimento. Foram semanas intensas e cheias de desafios e incertezas. Minha família me apoiou muito, mas o medo ele estava sempre presente. Ainda assim, algo maior me movia, a oportunidade única de ir morar na China. Algo que eu tinha sonhado por meses e feito todo um trabalho de convencimento com os meus pais. Ali eu percebi que eu não era tão medrosa quanto eu pensava. Naquele momento, eu decidi que não deixaria isso me impedir. Então, em 22 de agosto de 2013, eu fiz a minha cirurgia e não parou por aí.
no dia 25 de agosto de 2013, 3 dias após o procedimento, era a minha viagem para a China. Foi tudo muito rápido. O que eu senti... Vou contar um segredo. Eu senti fortes dores na região onde entrou o catéter com a prótese para o procedimento. Mas eu sabia que dali eu não tinha mais volta. Sonhos que nos levam longe, muitas vezes, vão exigir que a gente saia da nossa zona de conforto. Eu precisei aprender não apenas um, mas 2 idiomas para conseguir me virar. Entrei em uma cultura completamente nova, comidas totalmente diferentes. Um exemplo disso são as comidas chinesas, que são super apimentadas, e eu não sabia pedir sem pimenta. Então, eu simplesmente tinha que comer aquele estilo chinês de pimenta, com muita pimenta, que fazia a nossa boca rachar e suar frio. Então, eu superei desafios que, à primeira vista, eu realmente achei que eu não ia conseguir. Como ter conversas simples com amigos que falavam inglês e que eu não conseguia antes. E fui aprendendo sem perceber. Encontrei um colega na rua, 6 meses após ser em contato, e começamos a conversar. E aí ele falou: nossa, eu sempre tive vontade de conversar com você, mas você não me entendia. Foi ali que eu percebi que algo tinha mudado. Hoje eu vejo que foi no desconforto que eu descobri uma oportunidade de crescimento e novas perspectivas. Eu acredito que a coragem ela pode ser construída com pequenos atos de bravura. E são esses pequenos atos que vão nos impulsionar até os nossos sonhos. Mesmo que a gente não alcance algum deles, no caminho até esses sonhos podemos alcançar coisas novas que vão fazer valer a pena. É por isso que eu vim parar aqui no Toastmasters Brasília, onde eu sei que eu vou sair da minha zona de conforto, me desafiar, crescer e conhecer pessoas totalmente diferentes de mim, mas com um desejo em comum, o desejo de perseguir sonhos com determinação. Eu gostaria de agradecer especialmente a Letéia, que me apresentou esse clube, e dizer que eu acredito que o conhecimento e o desenvolvimento pessoal custa caro, mas a ignorância e a estagnação custam muito mais. Hoje, eu compartilhei como a força de agir, apesar do medo, entenda-se coragem, me ajudou a enfrentar desafios e perseguir sonhos, como descobrir um problema cardíaco às vésperas de se mudar para a China, e como pretendo usar essa força aqui no Toastmaster para ampliar minha zona de conforto e me adaptar e aprender com vocês. Gostaria de fechar com uma frase que eu gosto bastante, é uma frase chinesa, que ela fala: Nibu no Li, Sheyege Bu Liao Ni Shan Yao De Shan Huo, que significa: se você não trabalhar duro, ninguém vai te dar a vida que você deseja. Xie, obrigada. Meu Deus, que icebreaker arrasante! Socorro! Parabéns, Amanda, pelo seu icebreaker. E é isso, a gente adora um conforto. Então, para a gente começar a se acostumar com o desconforto, a gente tem que estar desconfortável o tempo inteiro. Então, bora lá. Eu tô dentro. Vamos dar um feedback para Amanda. Quero aproveitar para dar um puxão de orelha em todo mundo, porque a gente manda os formulários de feedback e a gente tem pouca resposta. Então, bora lá, gente. Bora dar feedback. Amanda, eu tô impressionada que seu médico deixou você viajar depois de 3 dias da cirurgia. Ou ele não deixou e você foi mesmo assim, né? Ele deixou, mas eu descobri depois que eu vim, 1 ano depois, eu vim fazer uns exames de monitoramento. E aí ele falou: nossa, você é a menina que eu mandei para a China? Todos os meus amigos falaram que eu era louco. Aí minha mãe: nossa, não acredito que teve essa situação, a gente achou que estava tudo bem. Muito bem. Vamos partir então para o nosso segundo discurso preparado. A Marcela Jabis também está no nível 1 e hoje ela vai fazer um discurso com propósito para a trilha Comunicação Visionária. Quem vai avaliar ela é o nosso pequeno elfo Douglas de Cláudio, nosso ajudante do Papai Noel para a Marcela. E Marcela Jabis, comece hoje. Final de ano, época que eu amo, todos empolgados com reunião de família, troca de presente, comilanças intermináveis, né?
E também é uma época que a gente lembra do nascimento de Jesus, renovação. Mas hoje eu queria fazer uma provocação bem especial para vocês, porque nessa época do ano a gente costuma se embolar. A gente junta festa de Natal, Ano Novo, viagem, férias de filhos. Às vezes a gente faz umas viagens mais prolongadas e de repente, quando a gente menos espera, chegou o carnaval. E aí vamos curtir carnaval, vamos viajar de novo, vamos aproveitar os amigos, ou às vezes só o silêncio da família. Mas vocês já pararam para pensar também que às vezes nesse bolo que a gente faz de festas e comilanças, a gente acaba se esquecendo de colocar em prática as mudanças que a gente quer fazer e que a gente precisa fazer para transformar a nossa vida e essa nossa inquietação, algumas coisas que a gente não está satisfeito e a gente quer e entende que precisa mudar. E o que fazer? Como não deixar para as calendas gregas esses planos que a gente sempre faz para a gente de resolução de ano novo? Então, essa provocação eu queria fazer com vocês para a gente não esperar para fazer uma resolução de ano novo no dia 1º de janeiro de 2025. Para a gente não esperar para começar a malhar, para fazer uma atividade física na segunda-feira ou na semana que vem. Ah, só porque tem um aniversário, uma festinha esse fim de semana. Aí eu quero entrar na academia, ai, mas eu já estou pagando a academia muitas vezes e não estou indo. Às vezes são pequenas coisas, pequenas ações que a gente precisa fazer no nosso dia a dia e na nossa vida para conseguir chegar onde a gente quer. Realmente transformar alguma coisa, mesmo que seja um pedacinho, 1% na nossa vida, para que ela consiga se tornar um pouco mais perto do que a gente sonha em viver. Então, muitas vezes a gente pega algumas conhecimentos e sabedorias orientais, como a nossa querida Amanda trouxe para a gente aí hoje lindamente, parabéns. Eu trouxe para vocês hoje 3 ensinamentos da cultura japonesa que eu acho incríveis e que eu tento usar no meu dia a dia para me ajudarem a transformar um pouquinho do que eu quero que seja a minha vida. O primeiro deles, ele se chama Kaizen, que é, muita gente já deve ter ouvido falar, né, que são pequenas melhorias, são melhorias todos os dias, é a constância, é você ser 1% melhor a cada dia, né? E eu queria citar, eu li um livro uma vez que eu achei muito interessante, de uma equipe de bike da Inglaterra, que eles costumavam ganhar todos os campeonatos. E ganhava campeonato de Tour de France, campeonato individual. É uma equipe, mas mesmo quando eles participavam de provas individualmente, eles ganhavam as provas. E aí, de repente, alguma coisa aconteceu, ninguém sabe explicar isso, não foi mencionado no livro, que eles passaram a perder tudo. Perdiam as provas individuais, perdiam as provas coletivas. E aí eles começaram a fazer a troca dos técnicos para ver o que estava acontecendo. Até que então chegou um técnico que começou a aplicar as técnicas de Kaizen, de 1% a cada dia, de 1% em cada detalhe, e ajustar pequenas coisas com constância. E aí eles passaram a identificar o que estava ruim para cada ciclista. Às vezes um falava, o selim não está legal, não está desconfortável. Beleza, então vamos ajustar, fazer uma pesquisa, e qual que é o melhor selim do mercado, vamos colocar um selim novo para todas as bikes. Ah, poxa, minha camisa está apertando muito, ou não está protegendo do frio como ela deveria. Vamos pegar a melhor tecnologia que tem, vamos melhorar, ajustar a questão de de climatizar melhor as camisas. Então, mudaram as camisas do time. E assim foi sendo feito por todos os pequenos detalhes das etapas que o ciclista tem no seu dia a dia. E aí, com mais ou menos 1 ano e meio dessas mudanças, e também, claro, um apoio da equipe técnica e as pessoas indo se alimentando melhor, dormindo melhor, tendo mais qualidade de vida, e cada um se conscientizando dessas mudanças, a partir de 1 ano e meio eles começaram a ganhar os campeonatos. Aí 1 ano e meio, e 2 anos eles eram imbatíveis, eles voltaram ao nível que eles tinham antigamente, porque eles retomaram a confiança neles mesmos, né? Aos poucos eles foram ganhando a confiança, que a gente sabe que é tão importante, com a prática, mas também com o aprimoramento contínuo. A segunda técnica que eu vou mostrar para vocês hoje é o Wabi-Sabi. E ele que é o nosso tempo tão corrido e a gente tende a não dar valor
para o que é mais antigo, né? O wabi-sabi, ele traz no conhecimento asiático, japonês, mais especificamente, que a gente precisa entender as imperfeições, entender a impermanência da vida e das coisas e aceitar, encontrar beleza nessas imperfeições. E aí a gente traz aqui hoje para vocês uma cerimônia do chá, que lá no Japão, bem antigamente, nas cerimônias dos chás, os antigos sábios, eles usavam xícaras, até mesmo rachadas, xícaras um pouco lascadas, que tinham sido usadas por outras pessoas antigas e que estavam reconhecendo naquela xícara que a xícara tinha história. A xícara tinha sido usada por outra pessoa e ela era especial. Assim como nada na natureza é simétrico, 100% perfeito, é reconhecer essa beleza. E o último é o Shirin-yoku. Shirin, em japonês, quer dizer floresta, yoku, banho. Então, é o banho de floresta, é um banho de natureza, que eu, inclusive, já vi algumas corporações falando sobre isso, de levar os empresários e os gestores para tomar um banho de natureza para reenergizar. Porque nós somos energia, nós somos natureza. E cada vez mais a gente se distancia disso, né? Eu acho que a gente reconhecer e ser grato pelo simples, pelo natural. E a gente se imergir muitas vezes na natureza e ver o tempo, os pássaros e apreciar isso. Então, eu gostaria de provocá-los a começar hoje as suas mudanças, colocar o seu plano em ação, ser 1% melhor, cuidar do seu corpo, cuidar das suas famílias, das relações pessoais que a gente tem, quase muitas vezes com os amigos que a gente deixa de encontrar. Então, comece hoje a fazer a sua vida uma nova vida, a transformar o seu futuro, seu eu do futuro. Parabéns, Marcela. Esse eu acho que esse é o segundo discurso, né? Você fez o ice break, esse é o segundo. Arrasou no nível 1 também. Vamos trabalhar com as melhorias constantes, né? Hoje, é hoje. Qual é uma coisinha que você consegue fazer melhor hoje? Uma coisinha só. De repente é só um slide e tá ótimo. É isso que dá para fazer, mas a gente tá sempre melhorando. Vamos dar feedback para a Marcela. O que a Marcela fez bem? Muito legal, que você faria também. O que ela deixou de fazer que você acha que ela poderia ter feito? Uma coisa que é legal também, às vezes a gente não está muito atento no dia do discurso, mas a gente consegue ver a gravação. O Thiago faz um trabalho incrível lá de edição, deixa as coisas separadinhas. Vai lá, assiste e depois dá um feedback no privado para a pessoa. É super legal receber feedback. Não precisa ser só aqui no formulário. Continuemos então. Como fomos de tempo, nossa timer? Ambas elegíveis, com seus discursos, né, que traz um quentinho assim para a gente escutar e nos inspiram muito. Obrigada, meninas, de verdade. A Amanda fez em 5 minutos e 44 segundos e a Marcela fez em 7 minutos e 16. Quando passa do vermelho, a gente fica na torcida, mas deu tudo certo. Ambas elegíveis. Passo para você de volta a palavra, gente. Bora votar no melhor discurso, então. Melhor discurso preparado. Elas não ficaram fofas de mamães, não é isso? Bonitinho. A Gi tá impossível hoje. Bora, bora? Agora sim, bora. Bom, vou falar para vocês então sobre a técnica AIDA. O A é de atenção. Então, você começa o discurso capturando a atenção dos participantes com uma abertura bem forte, ou uma pergunta provocativa, ou um dado interessante. Depois eu vou compartilhar com vocês no grupo um videozinho de um filme que mostra essa técnica sendo aplicada, num contexto mais nervoso, vamos dizer assim. Então, você pode começar, por exemplo, trazendo um dado. Gente, vocês sabiam que os empregados, de acordo com o relatório da State of Work Innovation desse ano, que acabou de sair semana passada, os empregados relatam que eles passam pelo menos 5 horas por semana fazendo reuniões improdutivas, participando de reuniões que não levam a lugar nenhum, que poderiam ser um e-mail. E 44% dos entrevistados relatam que estão exaustos de tanta reunião, porque, claro, eles vão para a reunião e não tem nada de bom. Então, isso é uma forma de trazer o atenção, fazer com que as pessoas
chame a atenção mesmo para que elas para que você seja ouvido naquele momento. É muito interessante também para reuniões que você quer vender alguma coisa. Se você quer vender uma ideia para o seu time, você já começa com uma coisa impactante. E aí você mostra por que que aquilo é importante para as pessoas. Então, gente, aprender novas técnicas de apresentação vai ser importante para você na evolução aqui no Toastmasters. É por isso que eu estou trazendo isso para vocês. E isso também é importante para quando vocês estiverem fazendo reuniões no trabalho e quiser, por exemplo, ser ouvido. Se você começa chamando a atenção para algo muito importante e depois mostra para as pessoas por que isso é importante para elas também, você consegue o famoso buy-in, né, você consegue chamar a atenção para aquilo ali. E ao fazer isso, todo mundo evolui, todo mundo cresce, esse é o desejo. Qual é o benefício dessa ação ou disso que você dessa situação que você está trazendo? E como a empresa o que que a empresa pode obter com essa decisão que está sendo tomada. A gente vai trazer isso aqui para os discursos, então traga algo impactante, mostre por que é importante para todo mundo e quais os benefícios que tem ao usar isso. No final, incentive os participantes a tomar uma ação. Esse já é bem conhecido de todo mundo, né, fazer uma provocação no final do discurso. Então essa é a técnica AIDA. Quem vai usar essa no próximo discurso? Todo mundo aceitou o desafio aí, agora eu quero ver usar no próximo discurso. Mas vamos fazer primeiro um rápido, break, um coffee break sem coffee, para a gente conversar um pouco. Como a gente falou, esse é um clube que tem como grande presente o network que a gente faz, então vamos aqui bater um papo, 5 minutinhos, para a gente se conhecer um pouco melhor. E aí? Perfeito. Você vai fazer? Não, pode ir. Tudo tranquilo. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar aqui. Eu queria falar com a Glória, que é nossa visitante. O visitante sempre tem prioridade aqui em relação ao nosso network break. Você pode falar, Glória, está aí? Estou. Então, Glória, me conte, o que que você achou da nossa reunião até o momento? Olha, tô gostando. Eu nunca tinha participado, então é diferente e, assim, tô gostando. Tô vendo como funciona. Não, Perfeito. não Você é de Pode imagino lá onde, como. Glória? Oi? Oi? Você é de onde? Eu sou de Brasília, sou de Samambaia. Ah, então você conheceu aí em Brasília mesmo. Sim. Como que você conheceu, Glória? Eu não sei se você já falou, eu não peguei. Não, um rapaz compartilhou no Instagram o link e eu segui. Eu achei Ah, legal. Porque eu já queria fazer oratória antes, né? Eu queria ter feito um curso, mas aí eu deixei para as calendas gregas. E agora, Arrasou! E e agora visitando, usando a palavra do dia é demais. Aí a gente pira. São você é à vontade, Inclusive, Glória, eu se você queria quer ver, contar mais alguma coisa. eu não sei quem que faz isso, mas eu achei esse ponto interessante que ela falou, que eu comecei a conversar com algumas pessoas que me perguntam sobre o Toastmasters, mas muitas vezes, com conversa de corredor, a gente não tem muito tempo de explicar, e eu não sou muito boa de passar informação via Instagram, então depois eu não sei quem que mexe com isso aí, que pudesse me ajudar para a gente divulgar um pouco mais no Instagram. Quer dizer, para eu divulgar, porque desconheço algumas técnicas e ferramentas para fazer isso. Então, acho que seria legal para mais gente vir a conhecer o nosso Toastmasters. A gente tem que Ou, no falar com a caso, você pessoa do pode Instagram. também, você pode também compartilhar o nosso perfil. Sempre que eu encontro pessoas, e encontro pessoas, eu sempre falo Toastmasters, é impressionante. Eu sempre falo assim, olha só, tem esse perfil aqui. Aí eu abro a pessoa, que a pessoa já não sabe de status massa, né? Eu digito lá para ela e sigo para ela para ver se engaja. Mas assim, realmente é um conhecimento incrível. Inclusive, eu até fico assim um pouco pensando, cara, se tivesse entrado no Toastmaster antes, nossa, esse seria outro nível de vida. Porque é incrível como a gente se transforma aqui dentro, não tem comparação, de verdade. Deixa eu eu espero por você vai isso. ver, se você vier mais vezes, acompanhar a gente, quem sabe um dia virar membro, se tiver vontade, você vai ver que as transformações aqui são inimagináveis. Inclusive, falando nisso, eu vou falar sobre o Gilmar. Gilmar tá aqui? Não, o Gilmar estava na outra reunião. Que pena, porque, gente, o Gilmar foi para mim uma coisa assim. Eu juro para vocês, o Gilmar tá no clube há um tempão, né? Acho que
muito tempo mesmo na pandemia. E no último discurso dele, ele fez um discurso assim que eu fiquei, não é possível. Quem não viu, viu. Quem viu que, cara, ele falou de um jeito, mas foi assim, foi de 3 para 8. Tem outras coisas ali, mas foi assim, não acredito que esse é o Gilmar, de verdade. Tão feliz foi que depois eu parabenizei do privado, eu falei, Gilmar, que isso, cara, que isso. Então ele falou que ficou feliz, né, pelo reconhecimento do público, todo mundo falou com ele também. É assim, são pessoas que você vai vendo e você nem reconhece depois. Passei por isso várias vezes, fico super feliz. Também parabenizar, que não está aqui, infelizmente, a Neila Lilian, porque também no último discurso foi incrível. Uma pessoa que dizia que não conseguia nem falar em público, falar naturalmente durante 5 minutos, para mim, é tipo, uai. Deixa eu ver quem mais eu vou falar aqui. Thiago, colocaria aqui. Ah, sim. Ah, Thiago, por favor, coloque o discurso de Gilmar para a gente poder ver depois, se possível. Agora eu vou falar aqui com o nosso. Deixa eu ver quem é que está aqui disponível. Fala aqui com o nosso Lucas. Lucas, fiquei sabendo que você já viajou para Buenos Aires. Me conte mais sobre isso. Ai, meu Deus, temos viagens, né? Eu tava lembrando um pouco do discurso da Amanda sobre esse salto, assim, de dar um salto de fé, né, ir pra um lugar meio louca. E Buenos Aires foi o meu salto de fé esse ano, assim. Foi a primeira vez que eu saí do país. Tava com uma graninha juntada ali de estágio, de umas aulas particulares que eu dei. E aí eu decidi ficar um mês fora. E aí eu fui entre 3 cidades que eu fiquei. Foi Rio, Buenos Aires e São Paulo. Foi uma experiência muito massa, porque eu fiquei em hostel. E aprendi a gostar muito de viver isso, assim, de você não planejar seu dia e ele sair incrível, porque você acorda assim, tô a fim de, sei lá, ir pro Morro da Urca, ir pra Lapa, ir pro Caminito, que seja. E era muito legal viver isso e ter pessoas ao seu redor que você não conhecia, mas que viravam amizades muito rápido, assim. Era até esquisito, eu diria. Então, gostei bastante de viver isso. E Buenos Aires é uma cidade incrível, assim. Quem tem oportunidade, quem tiver, né, vá, porque muito legal, assim, muito diferente do que eu pensava que isso poderia ser. Incrível. Nossa, realmente, essas questões de cultura, aqui acho que a gente tem muito privilégio por conhecer pessoas que têm interesse em culturas. Você vê a Amanda, que aí foi para a China, meu Deus do céu. Também nossa querida Marcela, que tem conhecimentos aí sobre comércio nacional, você vive viajando. Então, já que a gente tem um tempinho, eu vou falar aqui. A gente É, precisa, na verdade, já encerrar, pô. Não sei, seu Não, raciocínio tudo bem, é só quebrá-lo. tranquilo, é importante o tempo. Então, tá. Você está Bora, gente. acelerando o relógio aí, né, Letenha? Tô Você. aqui. E de hoje? Bom, agora a gente vai partir para a segunda parte da reunião. A segunda parte da reunião, que é dos discursos de improviso. Hoje a Natália Antezena é a Table Topics do dia. E essa função também é para ela uma tarefa de um projeto dela, que é um projeto de escutativa. É a primeira vez que ela está fazendo e vai ser muito legal. Os discursos de improviso são feitos no tempo de 1 a 2 minutos para ser elegível para o prêmio de melhor discurso. Bora lá, Nath. Bom dia, pessoal. Hoje eu estou fazendo essa função de Topics Master do dia. E para mim é um desafio, como a Gisele falou, é uma coisa que eu tenho, um desafio para 2025, né? O nosso tema, desafios para o ano que vem. Então, o meu é escutar ativamente, fazer uma coisa de cada vez. Hoje me propus bem a isso, até limpei a minha área de trabalho para ficar só aqui com vocês. E formulei aqui algumas perguntas para a gente tocar essa parte da reunião, relativas ao tema. Eu queria saber, Gisele, se esse desafio aceito é para as pessoas que vão participar do Table Topics, seguindo aquela estrutura que você propôs, da regra dos 3. Pessoal já está aceitando o desafio, agora vai ter que usar. A proposta é que use a técnica dos 3, regra dos 3, tá? Então, Tá, começa com 3 tópicos, desenvolve sobre esses 3 tópicos e conclui fazendo uma conexão entre eles, em 1 minuto. Bora lá. perfeito. Então tá, sobre esse tema, desafios para 2025, eu planejei algumas perguntas muito legais. Eu quero saber, vocês do Desafio Aceito, quem que topa participar e quem que topa participar com a regra dos 3.
Marcela. Acho que o Marcos tinha levantado a mão, mas a Marcela pode ir em seguida. Opa, Não, deixa ele desculpa, fazer às vezes, porque eu já falei hoje, eu tava falando que eu tô aceitando o desafio, pode deixar ele na frente. Ladies first. Vamos primeiro. Não, o Marcos já tá fugindo. Bora, Marcos. Bom, Marcos, você é promovido a um cargo de liderança em 2025. Qual seria a sua primeira decisão desafiadora? Certo, a minha primeira decisão desafiadora seria automatizar todo o sistema. Eu sempre tenho falado aqui e implementado técnicas de automatização com Power Automate, com inteligência artificial. Então, seria isso. O segundo passo seria mudar a cultura mais obsoleta que algumas pessoas têm. E nesse ano de 2025 eu pretendo fazer isso, né? Um aculturamento, um letramento sobre questões digitais, sobre automatizações e tudo isso. E uma terceira questão que eu iria para concatenar tudo isso, para não deixar para as calendas gregas, seria justamente implementar um sistema de cursos, um sistema de acompanhamento com todos os meus liderados, para que eles se sintam muito bem acolhidos e quando chegarem novas pessoas, terem um sistema de boas-vindas, tudo muito bem elaborado, muito bem feito, para então pegar esses três pontos, né, uni-los e fazer com que tudo se dê de uma forma muito assertiva e que em 2025 essa oportunidade que eu tenha nesse cargo de liderança seja algo muito inovador, trazendo inovação para os meus liderados e para a minha pessoa também, tendo um autodesenvolvimento interessante e aplicando todas as técnicas que tenho aprendido aqui no Toastmaster, que é um clube sensacional, magnífico, maravilhoso, e agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Ótimo, Marcos. Aqui eu tinha várias perguntas, mas eu quis trazer essa de cunho profissional para você, porque eu queria já pegar umas dicas para a minha vida. Então foi ótimo, você usou super bem a regra dos três e arrasou. Automatizar, eu acho que é uma ótima medida para a gente deixar o ano mais fluido, né? Posso só fazer uma intervenção educacional? Só porque eu não me controlo. Para usar técnicas dos três, primeiro cita 3 tópicos, 3 palavras. Então, o Marcos falou de automação, letramento e organização. Ele poderia ter começado o discurso já falando isso. Pontuando. Automação, letramento e organização. Vocês já estão cansados de saber de que a gente precisa da inteligência artificial. Vamos começar a usar a automação, alguma coisa assim. E aí depois faz essa conexão. Ele falou um, depois o outro, depois o outro. Faltou essa primeira chamada de atenção. Ótimo. Então já fica para os próximos. A segunda pergunta, quem que quer participar do desafio? Fica a Marcela na ordem? Pode ser eu, não, sem problema. Se alguém mais candidatar, à vontade. Então vamos lá. A segunda pergunta, ela já estava aqui estruturada, mas tem tudo a ver com o discurso da Amanda sobre medo e coragem. Então, se você tivesse que superar algum medo em 2025, qual seria esse medo e por onde você começaria? Essa pergunta vem muito a calhar. Eu acho que 3 coisas que eu faria para superar esse medo são experiências práticas, espiritualidade e... Bom, vamos ficar com as 2 por enquanto. Eu acredito que experiências práticas eu estou tendo aqui no Toastmasters, que é uma coisa que eu sempre tive muito medo de fazer, falar em público, de me expor, falar durante um longo período de tempo, sempre foi uma tragédia. Então, eu acho que essas experiências que eu tenho tido aqui vão me gerando coragem para eu superar meu medo de uma coisa que eu tenho vontade de fazer, que é me expor digitalmente, ajudando pessoas a sair do casulo. E a segunda coisa que eu penso em fazer é uma coisa que eu já faço naturalmente, mas eu gostaria de aprofundar, que é a questão de experiências espirituais. E eu acho que quando você se conecta com o divino, com as forças da natureza, eu acho que você também se energiza e a gente é feita de energia, então eu acho que você consegue superar os seus medos através de forças muito maiores que você, porque a gente entende que a gente não está sozinho no universo, que existem forças maiores
que podem nos dar energia para a gente conseguir sair da inércia ou entender que a gente é parte de um todo muito gigantesco, muito maravilhoso, e muitas vezes a gente só enxerga a nossa pequenez e se acha grande demais. Ninguém leva em consideração o que a gente acha, que a gente pensa, a gente é só um pedacinho do nada, né? Eu acho que são essas duas coisas. Eu não cheguei na terceira G, foi mal porque foi de improviso, mas Parabéns. Eu achei bem desafiadora essa técnica, porque você pensar logo de cara em 3 pontos para desenvolver e depois fazer um fechamento é um desafio em tanto. Mas eu gostei muito e achei que você até trouxe, você juntou coisas do discurso da Amanda, que é a questão da coragem de se expor, né, mais digitalmente, com também aspectos do seu discurso, como aquele banho de natureza que você citou, da energização e do Abissab, que também eu achei que lidar com a imperfeição é uma coisa que nos traz mais leveza, né, no dia a dia. Bom, gente, ainda temos 3 perguntas. Quem quer participar? Vamos lá? Vamos, Lucas. Vamos ver. Lucas, usando essa técnica, a regra dos três, qual seria o título de um livro sobre o desafio mais importante que você enfrentará em 2025? 3 tópicos me vêm à mente quando eu penso no desafio e, portanto, como eu vou definir esse nome desse livro. O primeiro deles é o meu próprio mestrado, que eu sou formado em engenharia elétrica e atualmente faço mestrado em engenharia biomédica, que é uma sub-área da elétrica. Eu também pensaria no meu trabalho profissional. Então, hoje eu sou desenvolvedor no Banco do Brasil e, ao mesmo tempo, é um desafio, porque não é exatamente a minha área de atuação, apesar de saber um pouco de programação. E, por fim, um desafio pessoal que envolve o que eu gostaria de fazer pessoalmente para o meu crescimento pessoal. Vamos lá, então, resumindo. No meu mestrado, algumas coisas que envolvem programação e estimação de filtragem são um grande desafio para mim. Então, eu mexo muito com probabilidades, com previsão de estados, e isso aplicado para o ser humano, para protocolos de terapia de reabilitação. Então, uma coisa que envolva isso. Além disso, pessoalmente no meu trabalho, eu mexo com linguagens de programação que, apesar de serem consideradas antigas, caso, por exemplo, COBOL, é muito aplicado no dia a dia do banco. Então, a gente tem que saber como é que a gente pega esse passado, esse futuro e concatena para um final, para um objetivo final. E no meu objetivo pessoal, eu gostaria muito, muito de voltar a falar francês. É uma coisa que eu deixei de fazer, mas eu gostaria muito de voltar, além de melhorar também meu samba de gafieira. Considerando tudo isso, e eu estou falando coisas da minha cabeça no exato momento, sem deixar para as calendas gregas, o título do meu livro seria Probabilidade e o Passado. Como juntar isso pensando no melhor é, do Lucas Ferreira do futuro. Au revoir. Uau, que legal. Gente, sem palavras, se desenvolveu super bem com as dicas da Gisele. Não foi, Gisele? 3 tópicos, falou sobre cada um, depois juntou. Mas eu pensei que ia ter a palavra linguagem no título do seu livro, eu estava apostando. Saiu aí alguma coisa. Não, foi ótimo. E temos mais 2 perguntas. Quem que é o próximo? Temos tempo primeiro? Timer Aletheia. Temos tempo? Temos, discutir isso justamente aqui com o nosso secretário. Temos tempo para Ótimo. justamente as suas demais 2 perguntas. Ótimo. Quem que vem? A Amanda. Isso, se possível. Então vamos lá. Trazendo a palavra do dia, né? O que você não vai deixar mais para as calendas gregas? O que você vai aprender de forma completamente nova em 2025? E por quê? Bom, prometi, né? Vou cumprir o Se Joga do clube. Então, eu acho que para 2025, o que eu quero aprender é o que eu quero aprender, algo novo e o porquê. Eu acho que oratória. Oratória, porque por mais que a gente trabalhe já com apresentação, com fala, com público dentro dos nossos contextos, eu sou bióloga, né? Então eu trabalho numa área específica de orientações relacionadas a diagnóstico de HIV e ISTs, mas eu acredito que dentro
da oratória é algo muito novo, porque a gente acaba fazendo pelo decorrer do que vai chegando e a gente vai se adaptando e a gente vai buscando formas de tentar ofertar algo com qualidade, mas não posso dizer que eu sei e que eu tenho essa habilidade tão clara de oratória. Então, isso é algo novo para mim, que eu estou começando hoje, inclusive, dentro do clube oficialmente. E é algo que eu pretendo, porque isso para a vida é essencial nos seus diversos contextos, seja de networking, seja de conhecer novas pessoas, de até uma viagem, se a gente tem capacidade de oratória, a gente consegue se conectar e se comunicar melhor, independente do idioma que foi imposto para a gente. Então, acho que oratória seria o meu algo novo que eu quero aprender em 2025. Ótimo. Acho que para muitos de nós, né, oratória em algum nível, a gente está todo mundo em diferentes níveis, mas espero que estejamos todos juntos de novo aqui em 2025, nos desafiando e desenvolvendo. A gente não usou a regra dos 3 nesse discurso, então eu vou enfatizar para o próximo, só para lembrar, porque às vezes a gente esquece, né? Porque é tanta informação nessa hora de Table Topics que até eu esqueci de enfatizar quando eu chamei. Então, para o próximo, vamos lembrar da regra dos 3. E também vai ser, de novo, sobre o tema 2025. Quem quer ver? A Pamela. Pamela, na mesma linha da pergunta, coisas que não vamos deixar para as calendas gregas, qual hábito, usando a regra dos 3, você gostaria de implementar em 2025 e como isso pode transformar a sua rotina com você? Acho que quem me conhece aqui no clube sabe que hábito para mim é um tema apaixonante, fascinante. Porque eu tenho muito claro na minha vida que as coisas que eu faço na minha rotina, elas são o que vai me levar onde eu quero ir. E eu confesso para vocês uma coisa assim que eu tento, mas eu tento, porque eu ainda não consegui implementar para esse ano, se Deus quiser, consigo para o ano que vem. Eu tenho uma rotina muito bem estabelecida. Todos os dias eu acordo às 5 da manhã, leio a Bíblia, oro, ali já é 6 horas. Aí eu tomo café, vou na academia, volto, medito. Aí eu leio um livro, mas aí geralmente a hora do trabalho é às 9 horas. E, infelizmente, eu não tenho conseguido ler livros de forma mais constante, porque eu trabalho basicamente até às 7, 8 da noite. Então, chega no final do dia, eu já estou muito cansada para ler. E eu pensei, nossa, eu preciso muito, muito, muito colocar esse hábito na minha vida. Por quê? Porque eu sei que quando você lê, você está fazendo a mesma coisa que a gente faz aqui, a gente troca informações com pessoas que são muito melhores do que a gente. Eu acho que a leitura é o que vai me levar para o próximo nível. Então, eu estou vendo a gente tentar acordar um pouquinho mais cedo, tipo uns 4h30, para ver se consigo encaixar é, esse hábito de leitura. Eu sei que parece ser um pouco masoquista, só que como eu sou uma pessoa bastante diurna, ou seja, eu tenho muita energia de manhã e muito pouca à noite, quem me conhece sabe disso, que à noite eu já estou lá de Bagdá, é, eu vou tentar, sim, antecipar um pouquinho mais no dia para conseguir colocar esse hábito de leitura, porque é muito importante e eu não quero deixar ele para as calendas gregas. Muito obrigada. Bom, que ótimo. Aqui também vale lembrar um pouquinho do discurso da Marcela, falando do Kaizen, pequenas melhorias todos os dias. Tem muita gente que fala para implementar o hábito de ler, você não precisa reservar tanto tempo, né? Começa com 5 páginas, com 6 páginas, começa aos poucos. A questão é que perder esse hábito é muito fácil. Um dia que se vai, uma semana que se vai, e já desanda tudo, né? Bom, gente, esse foi o nosso Table Topics do dia. Obrigada a todos que participaram. Parabéns por encararem esse desafio, tanto de improvisar quanto de pensar nessa regra dos 3, que é desafiadora. Reitero o convite da Gisele para a gente tentar fazer isso mais, porque eu já senti que o cérebro deu um pump ali, só de ficar pensando, que como que eu começo isso aqui? Obrigada. Obrigada, Nath. Você arrasou como Topics Master pela primeira vez. Muito legal. Eu acho muito legal essa divisão que tem na reunião, porque o Topics Master é como se fosse uma preparação para ser Toastmasters, porque é a pessoa que está liderando a reunião naquele momento. Então, muito legal. Como fomos de tempo, Aletheia? Quem está elegível? Já começo dizendo que estão todos elegíveis, muito bem, porque não é tão simples assim. Às vezes 1 minuto parece eterno,
não chega nunca, e 2 parece muito pouco. Muito bem por isso. O Marcos fez em 1 minuto e 25 segundos, a Marcela em 1 minuto e 55 segundos, o Lucas em 1 minuto e 54 segundos, a Amanda em 1 minuto e 46 segundos, Pamela em 1 minuto e 31 segundos. Muito bem, volto para você, Gisélia. Eba, tá todo mundo elegível. Vocês perceberam que os discursos foram mais estendidos com, pelo menos de pensar na técnica, às vezes você nem usou a técnica, mas só de pensar nela você conseguiu estender um pouquinho mais a história. A ideia dessas técnicas não é que a gente a todo tempo fique lembrando daquilo, mas isso vai se incorporando de uma tal forma que quando a gente tem que fazer um discurso, a gente lembra. Fica na memória de longo prazo, fica guardadinho, armazenado ali no seu cérebro. Por isso que é legal pesquisar várias técnicas e testá-las aqui. Aqui é o lugar para testar tudo. Bom, vamos votar no melhor discurso de improviso? Hoje ficou difícil, hein? Ficou difícil. Pronto, Gisélia, podemos continuar. Tudo bem, vamos continuar. O nosso próximo tópico é o discurso de avaliação. Lucas Ferreira vai avaliar a Amanda no seu icebreaker. Como é que foi, Lucas? O que você achou? Bom dia, pessoal. Bom dia, Amanda. Eu vou dividir esse avaliação em 3 tópicos, seguindo a regra dos 3. A primeira são percepções, que eu gosto de anotar que, digamos assim, coisas que me brilharam o olho, chamaram mais atenção. Segundo, eu falo dos objetivos da Amanda para esse discurso. E, por fim, sugestões finais, como ela pode melhorar para o futuro. Bom, algumas coisas que destacaram e brilharam o meu olho envolveram a ideia dos seus uso de slides com imagens, que eles foram bem diretos e bem em cima do seu discurso. Você comentava alguma coisa e o seu slide falava justamente aquilo. Então, trazia alguma imagem de apoio e não foram slides exaustivos, Amanda. Então, parabéns, gostei dessa construção, é algo que me atrai. E eu acredito até que foge um pouco do que você faz enquanto na sua área acadêmica, né? Porque, como eu sou um pouco também parecido dessa área, a gente sabe que são slides com vários temas, várias imagens, texto, coisa assim, às vezes que a gente acaba se perdendo. E eu acredito que você desafiou um pouco, a fazer diferente. Então, parabéns por isso. Gostei muito da sua história. Você mandou muito bem nessa escolha de icebreak para essa história, uma coisa que você domina e é uma coisa pessoal sua. Acredito que isso faz bastante diferença. Uma frase de impacto, 2 frases de impacto do final que você falou em chinês, que isso já, para mim, dá um brilho também a mais para a apresentação. Porém, teve uma antes que você falou sobre ignorância e estagnação que mexeu muito comigo. Então, eu gostei dela, isso me realmente deu uma brilhantada a mais no seu discurso. Vamos lá. O segundo ponto é os objetivos da Amanda. Ela queria que eu verificasse muletas, se ela estava se expressando de forma clara e conectada com o público, e se ela tinha confiança, né? Se a gente sentia confiança. O primeiro ponto de muletas, eu não verifiquei nenhuma que me tirasse do foco que você estava construindo, e eu acredito que isso permitiu justamente a gente estar focando mais no seu conteúdo e de você estar mais conectado com a gente. Além disso, você trouxe aquela foto do nosso churrasco, da viagem lá para Olhos d'Água. Isso traz uma conexão maior com a gente. Então, realmente, você usou bem a estratégia, você se conectou com a gente de alguma forma, com a sua história pessoal e também com algo que envolvesse a gente também nesse aspecto. Então, eu acredito que esses 2 pontos você trabalhou muito bem. Mais tarde eu posso te detalhar mais algumas percepções que eu trouxe para cá. Em confiança, é nítido que você se preparou para esse discurso. Então, você estava falando bem. E diferente de mim, eu falo geralmente um pouco mais rápido. Você traz uma calma durante o seu discurso, que inclusive eu gostaria de ter. E, de certa forma, eleva a sua confiança e traz uma autoridade para o que você está falando. E sem falar também, mais uma vez, que você trouxe algo pessoal. Então, quem mais tem autoridade para falar que não você? Gosto muito do que você fez, gostei muito do seu icebreaker no geral, e percepções a mais eu posso te passar depois. Como desafios, eu acredito que você possa evitar um pouco a leitura. Eu vi que você estava lendo, acho que você tem uma colinha do lado e tá tudo bem, faz parte, mas para os próximos discursos tentar evitar isso. E também fazer uso de variação vocal. Eu acredito que a gente vai se imergir muito mais na sua história se você contar com um desafio, com uma certa dramatização. E acho que vai ser uma coisa que você vai ampliar sua zona de conforto. Mais uma vez, parabéns, Amanda. Obrigada. Obrigada, Lucas. A próxima avaliação é da Marcela, por Douglas de Cláudio
Doug, o pessoal chama ele de Doug, não é isso? Ele tá quietinho hoje, tá caladinho. Bora lá. Caríssimos e caríssimas, bom dia, é que eu tô no trabalho, me desculpem. Vamos lá, Marcela. Tá, ó, gente, que coisa mais louca. Essa regra de três aí que a Gisele trouxe, ela faz parte de um processo que um cara chamado James Scott, no livro Ultra Aprendizado, já fica a dica aí pro Clube do Livro. Ele traz como três tipos de feedback. Ele fala exatamente isso. Existem três tipos de feedback que influenciam na performance humana. Feedback corretivo, feedback informativo e feedback de resultado. O feedback de resultado é o que vocês recebem normalmente na escola. Está aprovado ou não. Feedback informativo é aquele que diz o que você errou. E o corretivo, o que você errou, o que você precisa melhorar. Eu particularmente, a título de performance, eu gosto de dar o corretivo. A gente utiliza esse método sanduíche, mas eu gosto de focar muito no corretivo porque eu acho que você cresce demais. Marcela, eu observei aqui tanto a sua expressão corporal e a linguagem corporal e os mecanismos físicos da voz. A título de linguagem corporal, gente, é muito mais difícil, muito mais complexo para mim avaliar, porque a gente está em frente a uma câmera. Às vezes, se o enquadramento não estiver muito bom, dificulta para mim como avaliador. Mas você conectou muito bem os gestos, utilizou as mãos para conectar o seu discurso. As mãos, elas falam. Então, você usou muito bem, apesar de não ter feito grandes expressões faciais no momento que vocês comunicavam, mas como você falou, por exemplo, aumentou o nível, quando você falou, eles fizeram consigo mesmo, mas você puxou para você, isso encaixa, torna a linguagem e o discurso muito mais vivo, muito mais dinâmico. Nos mecanismos físicos da voz, pronúncia, ritmo, você foi perfeita, você pronuncia muito bem as palavras, o seu ritmo é muito bom. O que talvez faltou foi um pouco de entonação, velocidade, volume e ênfase nas palavras, que é para tornar a linguagem mais viva, mais dinâmica também. E aí a gente fala muito em variação vocal. A variação vocal é justamente você variar esses elementos físicos. Quando você falou, aumentou o nível, você poderia dar mais ênfase nisso, dar mais volume, e aí trazer consigo mesmo, tornar a linguagem mais tranquila, mais suave. Isso faz com que além de persuasivo, torna para a gente que está em frente à câmera, a gente não está te vendo, torna isso mais limpo, mais vivo, mais claro e consegue persuadir demais a gente. Mas eu agradeço demais, você foi é, memorável no seu discurso, tá? Falar em frente às câmeras é outra realidade e eu consegui entender, compreender e gostei da narrativa que você trouxe. Legal? Um beijo para todos vocês, já fica o Feliz Natal e Ano Novo aí. Beijão. Obrigada, Douglas. O Douglas tá quietinho, aí ele já dá logo todos os recados, né, Douglas? E assim já fica dado. Muito bom, muito Obrigada obrigada. pelo feedback, Du. Como fomos nos discursos de avaliação, querida Timer? Olá, olá de novo. Muito bem, ambos elegíveis. O Lucas fez seu discurso de feedback em 3 minutos e 25 segundos. O vermelhinho dá aquela tensão, né, como eu falei, mas deu certo, muito bem, Lucas. Douglas em 2 minutos e 49. Muito bem. E volto para você a palavra, Gisele. Muito bom, então vamos para o melhor avaliador, nossos dois queridos elfos ajudantes dos discursantes. Todo mundo pode votar. Obrigada por lembrar, Tiago. Os visitantes também votam. A gente gosta de dar prêmios. Quem será que vai ganhar? A gente tem um super prêmio aqui que é um parabéns. Parabéns, você ganhou. Mas tem um certificadozinho também para compartilhar no LinkedIn. Bora lá? Todo mundo Podemos já votou? continuar. Bora. A terceira técnica que eu vou compartilhar para vocês. Quem lembra da primeira que eu falei? Além da regra dos três. Quem lembra? Ó como o cérebro Aida, esquece as coisas. Qual? Ai, Aida, 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 que significa atenção, Interesse, bastante coisa. desejo, interesse e ação. boa. é, Essa próxima técnica chama STAR. Essa provavelmente alguém já conhece. Pamela conhece? A Pamela não tá na câmera. Ela provavelmente conhece essa técnica. Ela começa, então, com você descrevendo uma situação ou um contexto em que um evento aconteceu. Você passa para uma tarefa. Qual foi a sua tarefa naquele caso e qual foi a sua responsabilidade? Detalha as ações que você tomou para resolver aquela situação
e apresenta os resultados alcançados em suas ações. Quando a gente usa isso em reuniões de trabalho? Quando a gente precisa trazer um dado, trazer um resultado. Então, você conta uma história antes, você fala, olha, foi isso que aconteceu. Como a gente traz para o nosso contexto aqui de fazer um discurso? Eu posso começar, por exemplo, dizendo, eu tive essa ideia de de trazer essas técnicas de apresentação, porque quando eu entrei no Toastmasters, eu entrei logo depois de um curso de oratória. E nesse curso de oratória a gente não praticou muito o improviso. Na primeira reunião do Toastmasters, eu fui chamada para o discurso de improviso e eu não consegui falar 30 segundos. A minha missão ali, naquele momento, era só falar 1 minuto e eu não consegui nem atingir 30 segundos, eu não fazia ideia do que falar. E nesse momento, o nosso orientador pausou a reunião e falou: Gisele, lembra das técnicas? Vamos tentar de novo. E aí, na mesma hora, me veio a regra dos 3 e eu fiz de novo o discurso de improviso e eu passei de 2 minutos usando a técnica. Então, é essa a minha intenção, mostrar aqui para vocês que usando a técnica a gente tem isso gravado no nosso cérebro. Fica mais fácil, principalmente no improviso. Faz sentido? Boa. Querido presidente, como fomos de muletas? Como usamos as palavras de preenchimento? Obrigado, Gisele. Primeiro, elogiar a todos que participaram aí da reunião. Foi uma reunião muito boa. Eu não sei se eu que sou um péssimo accounter e gramaticista ou se vocês que estão num nível aí muito além, mas de fato todos usaram muito bem tanto o uso da gramática quanto o accounter aqui. Eu queria destacar alguns, por exemplo, a Gisele, que teve uso de 2 NES, ela também teve aí, né, a predominância da palavra, super normal, aquela palavra de confirmação. Com relação à Amanda, queria parabenizar a Amanda, que você utiliza muito bem as suas pausas, então eu não percebi nenhuma palavra de preenchimento, só a única muleta, acho que foi mencionada inclusive pelo seu avaliador, é o olhar de lado, que provavelmente é alguma questão, alguma colinha ali, que chama um pouco a atenção. A Marcela Gervis utilizou um né, um a alongado e um é alongado. Isso tanto na fala dela no discurso preparado quanto de improviso. Está perfeito, Marcela, parabéns. A Natália também, como nossa Table Talks aqui, foi perfeita. Utiliza as pausas de forma muito bem colocada. E lembrando, gente, as pausas são as principais, aquela nossa ferramenta principal para que a gente não incorra aí, principalmente em palavras de preenchimento. O Marcos utilizou um é alongado, o Lucas utilizou um então, uma repetição de muito, muito e um vamos lá. A Amanda, já no discurso de improviso, ela usou um bom e um então. E a Pamela e o Douglas foram perfeitos aqui. Não tenho nenhum comentário, agradecer e devolver a palavra para a Gisele. Obrigada, Daniel. A gente vai vendo que o pessoal vai só evoluindo e as palavras de preenchimento vão diminuindo, né? É muito legal. Já que você está aí, senhor presidente, já nos deu o relatório do gramaticista. Como foi? A gente usou a palavra do dia ou a expressão do dia? Ou a gente jogou ela para as calendas gregas? Muito obrigado, Gisele. Muito bem, pessoal. Hoje eu fiquei impressionado com o uso da palavra do dia, calendas gregas. Muitas pessoas usaram. Eu anotei aqui a Gisele, a Amanda, o Marcos, o Lucas, a Natália, a Pamela. Talvez algumas outras pessoas tenham utilizado também, mas eu não tenha notado. Mas parabéns, é uma palavra muito interessante. Você pode utilizar no dia a dia e é fácil de utilizar, com certeza. Queria também destacar algumas questões da gramática. Primeiro, pelo bom uso, eu queria destacar a Marcela, que falou 2 palavras que eu gosto muito, inquietude e impermanência. São palavras que realmente trazem um impacto no nosso discurso, nas nossas palavras. Elogiar também o Marcos, que utilizou a palavra letramento, era uma palavra que, inclusive, não conhecia. Parabéns, Marcos. E a Natália utilizou a palavra reitero, uma palavra que é muito fácil de ser usada, muito formal, mas que traz assim traz um peso, um floreamento muito interessante no nosso discurso. E o Douglas que utilizou a palavra memorável. Eu queria também fazer um desafio. Aliás, esse desafio é duplo, para 2 palavras. A primeira é agente,
a gente já sabe que nós utilizamos, inclusive eu. Então, quem utiliza muito a gente, não tem problema você utilizar a gente. O problema é você repetir esse uso do agente e aí nós ficarmos prestando atenção no agente e não na mensagem. Então, eu me considero aqui a pessoa que usa muito o agente, Marcela, Amanda e Lucas. Prestem atenção nos seus discursos depois, o uso do agente repetidamente. O eu acho também, a gente já mencionou aqui, eu acho, ele é um pouco, ele dá aquela ideia um pouco de descredibilidade, principalmente naquilo que você vai citar depois. Você pode utilizar outras questões, como eu acredito, eu entendo que, e outras formas para poder dar a mesma mensagem. A Marcela usou, a Amanda usou e a Gisele também usou algumas vezes. Então, prestem atenção depois nos discursos de vocês. Para eu finalizar aqui, que eu tenho, tenho várias questões aqui, mas eu queria colocar duas delas. Primeiro, o uso de palavras estrangeiras, como background, gamer e bike. Acho que nós podemos, acredito que nós podemos mudar essas palavras, porque existem palavras em português que são possíveis. Vou dar um exemplo do meu trabalho. Esses dias, um colega usou o kick-off e o outro colega que não entendia ficou assim, à deriva, sem saber muito o que significava. Então, a gente pode usar por palavras em português, é a nossa língua e é mais agradável. E, por último, para fechar aqui e não estourar muito meu tempo, a pronúncia das palavras inteiras. Nós usamos aqui vamos ao invés de vamos, tava ao invés de estava, para ao invés de para e brigado ao invés de obrigado. Vamos prestar atenção na nossa dicção. Faz muito sentido prestar atenção na dicção, porque por vezes, por mais que você esteja falando corretamente, na hora da pronúncia da palavra, principalmente as pessoas que falam mais rápido, podem ficar cortados aí e aí ser entendido como um erro, um equívoco gramatical. Bem, são esses os meus comentários, agradeço e devolvo a palavra para a Gisele. Obrigada, Daniel. Relatório completíssimo do nosso gramaticista. E Pamela, querida, como fomos todos na reunião de hoje, a Pamela é a nossa avaliadora geral do dia. Obrigada por topar. E, gente, hoje eu trouxe uma avaliação que espero no passar do tempo, eu vou ficar aqui de olho na lei. Ale, por favor, coloca aí para mim 5 minutos. Vou te pinar. Seguinte, primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho pontos, obviamente, de celebração, porque somos o melhor clube do Brasil. E também tenho pontos de agregação para que a gente possa ser um clube cada vez melhor. E a primeira coisa que eu queria dizer é que tudo que eu disser aqui de ponto de agregação é com o maior carinho, o maior amor, para que a gente realmente consiga evoluir. Primeira coisa em relação à reunião, que, como sempre foi, começou no tempo, a gente tem essa explicação inicial para os visitantes que eu acho essencial, para eles entenderem um pouquinho da atmosfera, claro, que eles aprendem muito mais com o processo, mas essa pitada, essa explicação inicial é essencial, na minha visão. E também a gente teve uma reunião bastante fluida no geral, vou comentar um pouquinho mais disso quando eu falar da transformação do dia. Em relação à reunião, uma coisa que eu senti falta foi em relação ao agenda. Eu não achei a agenda, até procurei ali no nosso Instagram, não achei, porque eu queria ficar postando aqui, né, que é sempre interessante, mas não achei. Então, é importante a agenda até para a gente sentir se tá no tempo ou não. Mais cedo eu fui timer e eu tô muito perdida em relação ao tempo, porque eu não tinha esse referencial de assim, quando é que deve acabar tal tempo? Acho importante a gente ter agenda. Também eu senti falta, porque eu gosto muito de uma musiquinha ali, entre os intervalos, quando tá aquele silêncio. Essa é a questão de opinião, né? Eu gosto, então eu vou trazer essa parte. Em relação a Toastmaster do dia, que foi arrasadora, acho que todo mundo viu isso e comentou. Ficou lindo, você trouxe energia maravilhosa, você realmente está muito comportado nessa função, e eu acho isso tão incrível, principalmente porque você está ali no nível 2 ou 3, então eu acho sensacional o desafio. Todo mundo que ainda não pegou a pegar essa função, porque é a função que mais transforma a gente e transforma aos poucos. Então a Gisele já está na segunda vez e já está super arrasando. Os slides lindos, a questão do background, do desafio também. Você também comentou em seus discursos que é uma das funções do Ultimato do Dia. Para uma reunião ser considerada boa, na minha opinião, é aquela reunião que você passa aquelas 2 horas e você nem sente. Por que você não sente? Porque a reunião é tão fluida, ela é tão gostosa, assim, que você realmente não vê o tempo passar. E essa foi uma reunião
incrível, parabéns. Um ponto assim que eu percebi que passou ali foi a questão de pedir para o Tabletop Master e também para o Valor Geral se apresentarem, explicar a sua função. Tem gente que não gosta muito dessa questão das pessoas irem lá se apresentarem no comecinho. Eu acho importante por quê? Porque aquilo ali também é um discurso. Se a gente for pensar, tipo assim, o timer. O timer é uma função bem pequenininha, né? Que as pessoas pegam quando estão começando. Mas aquele 1 minutinho que a pessoa fala já é um discurso. Então, é uma oportunidade a mais que as pessoas falam. Por que que a gente colocou para o Zoom Master falar, por exemplo, apesar dele nem aparecer? Porque o Zoom Master quase não aparece, mas aquele é o momento estrela dele, aquele momento que ele vai falar. Então, eu acho importante chamar todas as funções para se apresentarem. E também, uma coisa que eu senti, e eu vou falar isso de coração, porque eu senti que essa dinâmica do desafio foi bem interessante mesmo, todo mundo gostou, muita gente aí apoiando e se desafiando. Só que eu senti também que o desafio, por ter sido um desafio feito também para o Table Talks, interferiu um pouco na dinâmica da Table Talks Master, porque ela meio que perdeu o controle, não, não perdeu o controle, eu falo assim, né, tipo assim, não perdeu o controle no sentido de não fez bem, fez muito bem, inclusive. É no sentido de, tipo assim, existe uma regra nova aqui que eu vou ter que agregar neste momento. Então, a minha sugestão é, tipo assim, quando as pessoas forem se ter aproximar do dia e quiserem trazer uma dinâmica para outra parte da reunião, é só conversar com a pessoa antes. Falar, eu queria trazer isso, você concorda e tal? Porque, assim, na minha visão, o Tabletop Master, ele é um Toastmaster do dia, só que de uma parte da reunião. Então, aquela parte da reunião é da pessoa e, assim, é um pouco difícil improvisar na hora, nesse sentido. Basicamente é isso, mas você arrasou, tá? Que eu, há tantos anos atrás, eu vou estar um Toastmaster do dia tão bom quanto você é hoje, de verdade. Incrível, incrível. Em relação à Time Aletheia, que dizer dessa mulher, que, até você é feita, mulher, você é feita, de verdade. E assim, explicou por que que o time é importante, explicou também, deu exemplo do tempo, né, dos backgrounds, para as pessoas que não estão entenderem. Você também, e é uma coisa que eu acho mais importante deixar aqui de dica para todo mundo que for começar a ser timer, ou está começando aí, não sabe ainda dessa pegada, é muito importante que o timer ele fale quem está elegível ou não no começo. Por quê? Porque a gente sabe ali que no background existem pessoas alucinadas tentando ali, editar o formulário. E assim, quando a pessoa, o timer, né, ele fala, tá elegível, então você fica tranquilo. Você fala, pessoa tal não tá elegível, você já deixa a pessoa com tempo para poder tirar o nome e também para postar e tal. Então ajuda bastante, você fez isso com maestria, como sempre. A Counter, perfeito também, falou sobre o ritual de preenchimento, deu um relatório super bem, como eu digo, explicado, falou das pessoas, citou nomes, acho super importante. Uma coisa que eu senti falta, Dani, foi você falar sobre a pausa, porque a pausa é um desafio e é muito difícil você ficar calado quando você não tem nada a dizer. A gente coloca realmente a palavra de preenchimento ali. Então, só lembrar, tipo assim, se tem nada a dizer, use a pausa. Mas eu também entendo que está com duas funções hoje e eu sei bem como é, nesse sentido de muita coisa para pensar ao mesmo tempo. Mas perfeito, como sempre. Em relação ao gramático, que também foi do Dani, você falou do bom uso do português, você citou essa expressão, que eu acho que se um dia eu chegar e falar ela na frente das pessoas, eu vou falar assim, o que que é isso? Eu vou falar, desculpe, sou uma pessoa letrada. Foi muito incrível essa palavra, porque realmente a gente sai da zona de conforto. E muita gente usou, que eu fiquei surpreendida, achei que as pessoas não iam usar. Até eu usei, que geralmente eu não uso muita palavra do dia, por uma questão de raciocínio rápido mesmo. Também falou sobre a gente, você citou nomes, achei bem interessante você falar assim, pessoa tal, porque às vezes, eu sei que é constrangedor, mas às vezes a pessoa joga aquela indireta pra gente, a gente não pega. Então, você citar nomes ajudou bastante a pessoa, tipo assim, olha, eu tô fazendo isso e eu sei que eu tô fazendo, então eu acho que ajuda, se for de uma forma carinhosa, claro, sempre, como aqui. Também falou de palavras memoráveis e falou dos cortes, me incluo nessa, sempre corto porque eu falo muito rápido. Obrigada pelo feedback, inclusive. Em relação ao Tabletops, vou tentar ser rápido aqui. Eu achei incrível, de verdade, você. Por quê? Porque você trouxe essa questão de 2025, que é um tema super atual, e você também, como projeto, estou aqui como oradora do seu projeto, você mencionou cada uma das pessoas que estariam ali. Você falou do Marcos aqui sobre automatização de atividade, você falou da Marcela, em relação ao discurso da Amanda, você também citou discursos antigos que a Marcela fez, esse mostra escutativa. Você falou do. Eu estou tentando correr para dar tempo, mas eu estou falando muito rápido, então
pausar um pouquinho. Você falou do Lucas sobre a questão dos 3 pontos que ele usou, você falou da Amanda em relação a diferentes níveis, e você falou sobre o meu discurso em relação a começar hábitos aos poucos. Excelente. Você cumpriu com certeza o projeto em relação ao Tabletops, né? Você lembrou do tempo de cada pessoa, você trouxe a palavra do dia, sempre lembrando a palavra do dia, e também você se preocupou com o tempo. Eu acho super importante. O Tabletops, como ele é uma parte isolada, digamos assim, da reunião, você falou, a gente está no tempo ainda, Ale? Fala aí. Eu acho isso super essencial. Em relação à escutativa, eu vou dar uma dica para vocês que eu aprendi no meu MBA, que a moça fala assim, quando você quer escutar uma pessoa, esteja segura de que seu umbigo está apontando para ela. Por quê? Porque quando você está fazendo isso, você tem que estar na frente dela. E aí, quando você está na frente dela, assim como trouxeram, você está sem distrações. É bem importante essa questão escutativa, por questão de merecimento, né? As pessoas merecem nossa atenção. Agora, por fim, os avaliadores. Eu vou falar sobre eles em geral, porque eu achei eles perfeitos. Na minha visão, um avaliador, ele deve ser aquela pessoa que reconhece o que a pessoa fez, o que o orador fez. Por quê? Porque a gente sabe que para estar aqui não é fácil. Para estar aqui improvisando não é fácil, quanto mais o discurso preparado, porque envolve tempo, envolve você estar ali ensaiando, envolve você estar ali escrevendo, envolve você estar ali sofrendo por antecipação. Então, quando uma pessoa chega aqui para discursar, e aí meu parabéns para os nossos oradores de hoje, é porque ela já passou por muita coisa para estar aqui. Muito medo, muita insegurança, será que eu vou dar conta? Então, essa questão de falar sobre as coisas boas, na minha visão, é o mínimo. Tipo assim, você reconheceu o que a pessoa fez é o mínimo. E também, obviamente, citar o que a pessoa tem que melhorar, porque é nosso objetivo aqui. Então, o Lucas, ele falou sobre os 3 pontos, não, ele trouxe 3 pontos, como a Gisele desafiou. Ele trouxe o ponto de atenção, falou sobre a questão dos slides, falou sobre as muletas, que ele entrou em contato com a speaker antes, e deixou o desafio do da variação vocal. O Douglas também falou sobre pontos positivos, falou sobre a velocidade da voz, a pronunciação perfeitas, e deixou o desafio também da variação vocal. E a única coisa que eu senti falta, Douglas, eu também não ficou claro se você entrou em contato com a oradora antes. Isso para mim é bem importante, porque você foca exatamente no que ela quer melhorar. Em relação a um ponto extra, rapidamente, eu queria só dar um puxãozinho de olheira e desafiar nossos membros, porque, olha só, vamos pensar, o Daniel hoje está com 2 funções, e uma dessas funções é para gente iniciante. Gente, pelo amor de Deus, na minha visão, não tem cabimento uma pessoa vir numa reunião, a não ser que é lógico que ela não sabia que ia vir antes, descobriu na hora, às vezes tinha compromisso, mas tem cabimento. É uma oportunidade muito incrível de estar aqui falando, de verdade. Como é que a gente tem uma pessoa fazendo 2 funções e alguns membros sem função? Eu fico de chorar, de verdade. Eu fico chorando. Então, a minha palavra final é aproveitem este momento, porque cada momento de fala, assim como falei no comecinho ali do timer, é uma gota que você vai juntar para você fazer esse ano como orador. Então, fica aí. Beijos. Espero ter agregado em vocês. Desculpa o tempo, você me passa. Obrigada, Pamela. Relatório super completo da Pamela. Eu confesso que eu esqueci de falar com a Pamela durante a semana, mas a hora que eu vi que era o nome dela, eu fiquei tranquila e aí eu esqueci de falar com ela para a gente combinar a reunião. Essa é uma parte muito legal de ser Toastmasters, é que você se conecta com todo mundo, porque você precisa organizar a reunião e a reunião não acontece só com um Toastmasters. É essa participação de todo mundo que faz isso ser tão legal. A Glória falou que sentiu um puxão de orelha. É isso aí, Glória. A gente não deixa barato, não. A gente puxa a orelha mesmo. Mas vem com a gente que vale muito a pena. Bom, vamos ver quem ganhou. Agora sim. O melhor Table Topics foi Lucas Ferreira. Uhul. O melhor, Obrigado, pessoal, meu Deus. o melhor avaliador, na verdade, teve um empate. Os dois ganharam, tanto o Douglas quanto o Lucas. Nossos avaliadores são níveis. Eu nem sei qual é o nível do Douglas, ele é nível 4, 5, provavelmente. Então, eles estão super capacitados aqui para dar o feedback para o pessoal. E o melhor discurso do dia foi da Amanda Moraes. Uhul! Parabéns, Amanda. Já chegou arrasando no seu
Icebreaker. Muito bom. Bora tirar uma foto? Quem tá com desafio aceito, troca aí o fundo de tela para a gente tirar uma foto. Ah, que fotão! Fechou. Vou marcar vocês lá no Insta, inclusive a Gente, Glória. é 3. Ah, aí, por que 3, gente? É a regra dos 3. Ah. Menina, eu não sei se vocês já repararam, mas começa a reparar agora. Tudo é dividido em 3 coisas. Começa a reparar. Depois vocês me contam. Agora a gente vai ficar escutando isso, verdade. Eu vou chamar o nosso presidente de volta para lhe dar os anúncios finais. A gente ainda tem vagas para o Triplo Crown, senhor presidente? Obrigado, Gisele. Temos sim, vamos para os anúncios finais aqui. São os anúncios finais os últimos anúncios finais do ano. Então, como bem falado pela Gisele, nós temos o desafio para os nossos membros do Triple Crown. O que é esse desafio, essa coroa que também é tripla, hein? É concluir 3 níveis do Pathways até 30 de abril de 2025. Então, se você topa mais esse desafio, fale com a VPE, agende já seus discursos, fale com o seu mentor, se você tem um, está nos níveis 1 e 2, e aí você pode agendar já os seus discursos, e aí a partir do final do semestre, né, do ano do Toastmasters International, que se finda no final aí de maio, lá na conferência, a gente consegue aí ganhar mais premiações aí individuais, além das premiações coletivas do nosso clube. Então, aceite esse desafio, entre em 2025 com o pé no acelerador, vai ser muito legal. Se joga aí na oratória de liderança. O próximo aviso, pessoal, é com relação também à questão dos nossos próximos encontros. O nosso próximo encontro, em português, vai ser dia 18 de janeiro, então nós teremos um hiato de mais de um mês, e ele voltará a ser reuniões híbridas. Então, o pessoal que estiver no presencial, que vai geralmente no presencial, pode voltar lá no Alumni UNB. Estaremos no dia 18 de janeiro, é sempre uma experiência muito bacana. E o pessoal do online também estará conosco aí, principalmente o pessoal que mora longe. E vai ser muito interessante, vai ser muito legal a gente começar com o desafio de 2025 aceito e sendo praticado ali na nossa primeira reunião do ano. E temos a nossa reunião em inglês também. Quem não sabe, a nossa reunião em inglês ela tem um formato um pouco diferente dessa que nós tivemos agora. Ela é somente 1 hora e ela vai acontecer no dia 25 de janeiro. Então, estão todos mais do que convidados, estão todos convocados aí para participar das nossas reuniões. Acredito que esse tenha sido o último. Eu coloquei mais um slide aqui para a gente fazer uma avaliação geral da reunião. Eu vi que tem esses QR codes lá na pastinha e que a gente não usa muito. Eu acho importantíssimo que a gente avalie como foi a reunião e o que pode ser melhorado. E todo mundo tem que opinar, além da avaliadora geral. A gente Excelente. adora ideias. Manda ideia para nós. Excelente. Bem, pessoal, reunião encerrada. Feliz Ano Novo, feliz 2025, feliz Natal para todos. Comemorem com moderação e estejamos todos de volta aí no dia 18 para as nossas próximas reuniões. Ai, meu Deus, tem umas viagens, né? Eu tava lembrando. Então, nós teremos um hiato de mais de um mês e ele voltará a ser reuniões híbridas. Então, o pessoal que estiver no presencial, que vai geralmente